Olá, meus amigos. Vamos para mais um momento do nosso projeto Comunhão no Lar. Aqueles pequenos momentos que nós tiramos para fazer reflexões sobre a bendita doutrina espírita. Esse é um projeto da Comunhão Espírita de Brasília. Eu tenho lido um livro muito interessante do Haroldo Dutra Dias, O Sermão do Monte, de Jesus para você. Como todas as obras dele, muito interessante, muito estimulante, e eu tive vontade, então, de fazer um comentário sobre uma das bem-aventuranças. A gente sabe que as bem-aventuranças fazem parte do Sermão do Monte. Quando Jesus sobe a um monte perto de Cafarnaum, e essa subida, além de geográfica, é também simbólica, e ali ele traz essa página da literatura universal que Gandhi, que não era cristão, em determinado dia disse que se nós perdêssemos todos os textos sagrados da humanidade e tivéssemos a bênção de guardar o Sermão do Monte, estaríamos seguros. Tal a grandeza desse sermão. Dentro dele nós vamos encontrar as bem-aventuranças. E eu quis fazer um comentário sobre uma delas, que eu acho assim muito oportuna. Aliás, todas são oportunas, né? Mas eu tive vontade de falar sobre essa que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É Mateus que nos traz, não é o Sermão do Monte, é Mateus que nos traz esse texto maravilhoso, e nós vamos comentar, nós vamos nos ater a essa bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Essa bem-aventurança eu acho muito especial, porque nela está contida uma promessa. A promessa de que os que se construírem como mansos e pacíficos, como pacificadores, herdarão a terra. Essa é uma promessa. Jesus, nosso mestre, que veio pregar, se nós formos fazer uma síntese, veio pregar a paz universal, nos dá nessa bem-aventurança uma perspectiva de futuro, uma promessa: herdar a terra. O que será herdar a terra? Será, como antigamente se acreditava, comprar terrenos no céu ou comprar terrenos na terra? Certamente que não. Herdar a terra é conquistar o direito de reencarnar nas próximas encarnações nesse nosso planeta, que está já há bastante tempo em transição, cujos processos estão atingindo o seu ápice, é ter o direito de voltar para aqui, encontrando a Terra agora um mundo regenerado, um mundo bem mais feliz, bem mais leve. O mundo que vem é anunciado a nós especialmente pela luz que a doutrina espírita nos traz. A terra futura será um mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração é natural que os habitantes, que quem habitar esses mundos já vai ser manso, pacífico e pacificador. O pacificador é um passo adiante,
porque além de conquistar a própria paz, nós seremos capazes também de trazer a paz aos ambientes e aos nossos irmãos. Nesse momento da Terra, quando ela for um mundo de regeneração, todos que aqui virão serão mansos, serão pacíficos, serão puros de coração. Se nós formos ao Velho Testamento, se nós formos consultar a história do cristianismo inicial, nós vamos ver que o cristianismo, a gente pode chamar com mais correção, o catolicismo se expandiu com uma violência brutal. Nós vamos lembrar da noite de São Bartolomeu, onde tantas pessoas foram mortas, que o rio Sena, que é um rio caudaloso, se tingiu de vermelho, se tingiu de sangue. Tantas eram as vítimas. Nós vamos lembrar das cruzadas, vamos lembrar dos 600 anos de obscuridade total na Europa, onde a Inquisição espalhou violência e arbitrariedade. Nós vamos entender, então, que Jesus, o nosso mestre querido, que nos concitava a viver em paz e amor, ao subir ao mundo espiritual, os cristãos rapidamente empunharam a espada, esquecendo do conselho que Jesus deu a João: embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Rapidamente foram esquecidas as mensagens de Jesus, e Jesus, partindo, muitos de nós, rapidamente embainhamos a espada. O catolicismo cresce num mar de sangue, num mar de violência. Eu peguei aqui o livro Emmanuel, onde Chico Xavier psicografa mais uma vez Emmanuel, para ler só um pedacinho de um dos capítulos, quando Emmanuel fala sobre a Igreja de Roma na América do Sul. É o capítulo de número 9. Vou ler só um trechinho. O trecho tem o título A Grande Usurpadora. Diz assim: vivendo à custa da economia dos que trabalham, a Igreja Romana é a atual usurpadora de grande percentagem do esforço penoso das coletividades. Sem dúvida, a sua influência no passado beneficiou a civilização, muito embora tenha sido essa influência saturada de movimentos condenáveis à sombra do nome de Deus e em nome do Evangelho. E aí Emmanuel cita as guerras santas, a Inquisição, as renovações religiosas dos séculos pretéritos apoiam a nossa assertiva. Lembrando disso que eu já havia comentado, do grande poder, do grande acúmulo, inclusive de matéria, feito pelo catolicismo, através especialmente da violência. Joana de Ângeles, no seu livro Após a Tempestade, numa das últimas mensagens, cujo título é Os Trabalhadores da Última Hora, se referindo a nós que hoje somos espíritas, mesmo que simpatizantes, Joana de Ângeles nos alerta que aqueles inquisidores terríveis, que aqueles inquisidores que foram capazes de estudar, de planejar as piores torturas possíveis, estudavam como torturar uma pessoa a maior parte do tempo sem que ela morresse.
esses seres espirituais atrasadíssimos, que tinham imenso prazer em torturar, estão hoje no nosso país, à sombra da bendita doutrina espírita, que vai nos ajudar a apagar esse terrível passado. Então, nós vamos ver que na Europa começaram a surgir os chamados cristãos novos. Eram judeus que se convertiam à força, que mudavam seus sobrenomes para não serem dizimados. Os chamados cristãos novos. Hoje, aqui no Brasil, aquelas pessoas que são descendentes de portugueses, que têm sobrenomes de bichos, de árvores, são os Leão, os Coelho, os Carvalho, os Oliveira. Normalmente essas famílias têm esses nomes na origem desse movimento de cristãos novos. Tal era a violência, tal era a truculência que se despejou sobre todos eles. Por isso que muitas vezes, depois de tantas encarnações, nos chamando de cristãos, nos emocionando com o que o Cristo nos trouxe, muitas vezes a sua mensagem ainda é indigesta para muitos de nós. É indigesta no sentido de que guardamos essa mensagem na nossa memória, falamos sobre ela, mas normalmente não a colocamos em prática por dificuldade de digeri-la. E é Haroldo Dutra Dias também que faz uma parábola que mostra exatamente isso. Conta ele que em determinado centro espírita foi combinado que se fizesse um almoço num domingo com todos os trabalhadores. Cada um deveria levar a sua família e um prato, mas não era qualquer prato, um prato que lhe remetesse à infância, um prato que vinha carregado de valor afetivo. No dia marcado, foi colocada uma mesa enorme no pátio e as famílias foram chegando, colocando os seus pratos naquela mesa e sentando-se em pequenas mesas em volta da grande. Depois de um certo tempo, se sentia o aroma, o cheiro bom daquelas comidas diversas, algumas desconhecidas para alguns grupos, mas o cheiro encantava a todos. Em determinado momento, o dirigente da casa tocou uma campainha, um sininho, e pediu que em fila indiana todos dessem a volta naquela mesa enorme, olhando para aqueles pratos, sentindo os aromas deles, para depois se servirem. Assim foi feita aquela fila enorme, foram passando um a um os trabalhadores, suas famílias, sentindo aqueles cheiros, olhando aqueles pratos que foram decorados, muito bonitos, mas para surpresa do dirigente do centro, após esse primeiro passeio, um a um, todos aqueles presentes foram saindo pela porta por onde entraram, sem tocar em nenhuma comida. Haroldo Dutra nos chama a atenção de que fazemos isso com o banquete espiritual que a doutrina espírita nos serve. São tantos os saberes, são tantas as luzes que se derramam sobre nós com a bendita doutrina, mas que nós muitas vezes admiramos, sentimos emoções que nos fazem bem e paramos por aí. E aí nós vamos ver que para ser brando, para ser pacífico e pacificador, é preciso um pouco mais.
Já conhecemos a doutrina do Mestre há muitas encarnações. Não basta, é preciso dar o passo seguinte. E em tempos de transição planetária, é mais importante corrermos, mostrarmos-nos prontos, porque sabemos que não há tempo a perder. Nós precisamos atingir a nossa meta, a meta do Espiritismo, que não é nos trazer palestras e passes indefinidamente. A grande tarefa do Espiritismo é a nossa transformação em homens de bem. Nós fomos criados para a felicidade, para a luz, para a paz. E aí nós vamos lembrar de Gandhi de novo, que não se identificando, não sendo cristão, era verdadeiro cristão. Nós vamos lembrar daquele momento triste em que ele andando pela rua, na época do terrível apartheid na Índia, onde os soldados ingleses tratavam os indianos com tremenda violência, Gandhi está andando como sempre fazia, serenamente, e um soldado inglês o reconhece, chega próximo a ele e lhe desfere um soco terrível na face. Gandhi cai ao chão, limpa sua face, limpa seus joelhos, sua roupa e se levanta candidamente. O soldado inglês se perturba, fica mais agitado e desfere um outro soco em Gandhi. E de novo Gandhi faz o mesmo movimento, sem se alterar, sem dar uma palavra, se levanta agora com um pouco mais de esforço, limpa seu rosto já agora mais machucado e continua olhando para esse soldado com a sua paz, com a sua serenidade. O rapaz, irritadíssimo, lhe grita: quem lhe ensinou a ser esse covarde? Esse covarde que é capaz de apanhar seguidamente e não atacar. Gandhi lhe lança um sorriso, como sempre, um sorriso cheio de amor, e aponta para aquele soldado bruto, para o colar que ele trazia no pescoço com o símbolo de Jesus na cruz. Gandhi diz: quem me ensinou foi esse que você traz aí ao seu pescoço. Foi ele que me ensinou a dar a outra face. Foi ele que me ensinou a manter a paz e a tentar pacificar. Isso causa uma surpresa tão grande nesse rapaz, que esse rapaz passa a servir a Gandhi, a protegê-lo. Então nós vamos ver que ser cristão é algo muito mais profundo. Ser cristão num momento em que a transição planetária chega ao seu ápice é adotar uma nova forma de ver, de sentir e de agir. É lembrar que estamos aqui para nos transformar em homens de bem, em verdadeiros cristãos. Pouco importa o tempo que temos de espiritismo, pouco importa se decoramos ou se falamos sobre o Evangelho. O que importa são as mudanças interiores que precisam ser realizadas por nós mesmos. A cada dia, quando acordamos, no mundo ainda de provas e expiações, estamos sujeitos a inúmeras experiências que nos chegarão até a hora de voltarmos à cama. Cada uma dessa experiência é uma oportunidade para treinarmos
a mansuetude, a pureza de coração, a bondade. É isso que precisamos, é isso que necessitamos fazer e agora com uma certa urgência. A Terra, quando a transição planetária se completar, terá um novo formato, bem diferente desse, onde muitas vezes a violência, a agressividade é prestigiada. No novo formato de um mundo em regeneração, não haverá espaço para os violentos ou para a violência. Que lembremos disso e aumentemos os nossos esforços para começar a trilhar novos itinerários que vão se melhorando, se dulcificando, se espiritualizando e nos trazendo a paz, que muitas vezes procuramos fora de nós e que jamais encontraremos, a não ser no nosso íntimo, com a nossa melhora, com a suavização, com a nossa libertação de preconceitos, orgulho e egoísmo. A nova humanidade, que terá o direito de herdar a Terra, será uma humanidade formada de pacíficos, de respeitosos, de pacificadores e de espíritos misericordiosos. Esse é o futuro da Terra. Queremos naturalmente herdar a Terra. Queremos naturalmente continuar a encarnar aqui, já que sabemos que a Terra será um mundo bem melhor do que hoje. Está no nosso livre-arbítrio. Aproveitar o grande remédio divino, que é o tempo, para nos tornarmos esses seres. Esses seres que desistem de agredir, de fazer qualquer movimento negativo, seja em direção de quem for. Nós precisamos decidir nos aformosear, dulcificar pensamentos, sentimentos e atitudes para que sejamos esses felizardos que herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses herdarão a terra. Que aproveitemos essas oportunidades que nos surgem diariamente para nos fazermos dignos dessa herança que está à nossa espera, que está à espera do nosso esforço para nos melhorar. Que Deus, esse grande Pai, faça nesse momento a sua misericórdia envolver os nossos espíritos, os espíritos daqueles que se unem a nós por amor ou por rancor, e que possamos refletir um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigada.